Olá, meus queridos pais e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre. Nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 11, que tem o título também Compromissados com a Evangelização. Isso, todo crente tem esse compromisso, com pregar o Evangelho. O textual dessa lição se encontra em Romanos, capítulo 1, o versículo 16, o apóstolo Paulo escreve assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego. Então nós vemos aqui a verdade prática, está escrito assim, o comentarista: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, Jesus, ele veio como servo, E agora nós se torna servo de todos quando nós vamos pregar o Evangelho. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 14 ao 20. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo aí na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, te prosperando com sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Que o objetivo geral dessa lição, conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Então nós queremos nos conscientizar com esse compromisso, que nós temos que ter com a evangelização, que todo crente, tem esse desejo também já de ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Então vamos ser sábios e ganhar almas para o reino de Deus. Os objetivos específicos são 3. Aqui o primeiro tópico, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Então, você que é pentecostal, lembre bem que uma das prioridades é o evangelismo, Segundo tópico, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, querido. Terceiro tópico, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, queridos, você vai ouvir alguns rugidos aí de carro, porque o meu estúdio está aqui na beira da pista, mas o Senhor nos dá graça. O ponto central da lição diz assim: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Então a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Na introdução, diz aqui também o comentarista: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Que maravilha, Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Primeiro tópico, a evangelização como prioridade, A evangelização é a nossa prioridade de nós pentecostais. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte, Vida para os que recebem Jesus como Salvador e morte para os que rejeitam, Jesus. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Primeiro subtópico, o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas
boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. O meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Que é só através do Evangelho, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, essa fé que nós vamos encontrar para a nossa salvação é de ouvir a palavra de Deus. Não é a gente ouvir outra palavra a não ser a palavra do Senhor. Então, é no Evangelho que nós encontramos, né, esse Evangelho da nossa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo subtópico, o único Salvador do mundo. Nós vemos aqui o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Amados, esse aqui, deixa aqui, muito importante a gente ver aqui, que fala que o Evangelho são as boas novas. Então nós temos que pregar essas boas novas. É o Evangelho da graça de Deus, e muita gente que ainda não entendeu e prega ainda a lei, né, sobre as pessoas, o jugo sobre as pessoas. Olha só, eu quero deixar aqui em Atos, nós sabemos que o Evangelho da graça que ele está falando aqui, é da graça de Deus, que foi entregue por Jesus. A Bíblia diz lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17, está escrito que a lei veio por Moisés. Moisés é um homem, né? A lei veio por Moisés, um homem, lá no deserto. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, veja só que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. E nós entendemos que Jesus, primeiro, ele já veio com a graça, porque ele tem a graça e a verdade, mas se ele viesse com a verdade, a gente não quer aceitar a verdade, nós só queremos a graça porque é o amor de Deus. Então Jesus veio com a graça, e depois que você recebe a graça, você vai conhecer a verdade. Jesus diz, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que se você conhecer só a graça, você não vai ficar liberto, porque você vai ficar só ali naquela graça maravilhosa, né? Então eu quero ler aqui com vocês, olha só, quando Jesus chega em Jerusalém, ali quando começa o ministério dele, ele começa a pregar, mas só para as pessoas que estavam ali em Jerusalém, que ele veio para os judeus. Então, mas ao redor de Jerusalém tinha as outras nações. Só que o Deus de Israel é Jeová, é o nosso Deus. Então Jesus veio pregar essas boas novas. Mas o que acontece é que muitos dos judeus que estavam ali dentro do país, ali de Jerusalém, de Israel, estavam desviados da fé. Eles não acreditavam que Jesus já tinha nascido. Até hoje ainda tem. Mas só que Jesus, quando vem, ele manda que pregue só para os judeus, aqueles que não estavam acreditando que ele já estava lá, em Israel. O que acontece, queridos, é que Jesus então reúne os 12, os apóstolos, né? Para não ficar assim, o dito pelo maldito, vamos ver aqui na palavra, Mateus capítulo 10, o versículo 5, que está escrito assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Então Jesus reuniu os 12 e veja aqui que ele ordenou: não irei pelos caminhos dos gentios ou pelo caminho das gentes, né? Porque os outros países não eram o Deus de Jeová, não era a mesma lei que o Senhor tinha para os judeus. Então, veja só que Jesus então diz assim, ó: não irei pelo caminho dos gentios, dos gentes, e nem entreis em cidade de samaritano, que nós vimos na outra revista, que os samaritanos, eles também, eles eram um povo que tiveram uma mistura, porque quando foram para a Babilônia, que derrubou Jerusalém, então o povo foi levado cativo para a Babilônia, e lá eles eram muito fortes na sua crença, na sua fé, sem mistura nenhuma.
Então, um povo forte, um povo unido, um povo sem mistura de outros deuses, de outras crenças. Então fica um povo forte. E esses hebreus lá na Babilônia, mesmo assim, eles eram fortes. E o que os reis fizeram? Falou, Senhor, esse povo é forte, então vamos pegar pessoas de outras cidades, de outras nações, e vamos misturar com eles para eles enfraquecer. Como é que a pessoa se enfraquece? Pegando outros costumes, pegando outros deuses, pegando outras culturas. E aí eles foram se misturando, se enfraquecendo. Nessa não é a nossa doutrina. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, quando ele chega ali, por isso que ele fala, não vai agora para os samaritanos. Ia chegar o momento, mas não era o momento de ir para os samaritanos. E nem pregar para os gentios, porque esse evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava pregando para as pessoas ali de dentro de Jerusalém, do país ali, do estado, né? Não era para pregar para os outros. Ele está dizendo aqui, Mateus capítulo 10, versículo 5, e disse, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como assim que Jesus envia os 12 para pregar, mas não era para pregar para os gentios? Porque a lei era sempre pregada para o povo de Deus, para os hebreus. Então Jesus manda os 12 pregar, mas não era pregar para os gentios e nem para os samaritanos. Por quê? Era para pregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdida como? Perdida porque eles não estavam acreditando que Jesus tinha chegado. Então, Jesus manda pregar para esses, que essas eram as ovelhas perdidas, aqueles que não estavam crendo. E agora ele sabe pregar. E quem era esse? Eram os fariseus, eram os homens da lei, que pregavam a doutrina, mas não entendia que Jesus já tinha chegado. Nós deixamos aqui, e eu venho aqui em Atos, que Jesus agora, depois ele morreu, ressuscitou, apareceu para Paulo, e agora ele passa para Paulo o evangelho da graça. Por quê? Porque agora ele vai pegar para os gentios, que somos nós, que nós não queríamos saber da lei dos judeus, nós não queríamos saber. Até hoje as pessoas não querem saber da lei dos judeus, que era dente por dente, olho por olho, sim, sim, não, não. Jesus falava para os escribas, para os fariseus, ele diz, olha só, se a vossa justiça, quer dizer, se vocês for tão justos, que a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, porque eles eram justos na lei que eles pregavam. Então, se a vossa justiça, quer dizer, se toda a justiça que vocês tiverem aí não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não suportam. Por quê? A dos fariseus estava escrito lá que você não poderia pisar um tio da lei. Queridos, é muito longo aqui. Então nós vemos aqui o evangelho da graça que veio para salvar todos, principalmente nós que eram gentios, que não tinha nada a ver com a lei. Olha só, e ele diz aqui, é o evangelho da graça de Deus que nós então recebemos. Atos capítulo 20, versículo 24. Veja só o evangelho da graça aqui sendo entregue para Paulo. Diz aqui, ó, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele diz que não tem mais nada precioso, Paulo diz. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. Veja só, olha só. Outros pregaram a graça, Pedro pregou a graça. Mas o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça. Queridos, que maravilha que a gente, quem puder entender, que o evangelho da graça foi o ministério que foi entregue para Paulo. E agora Paulo prega para os gentios, para os sábios, para os reis. Porque se ele chegasse com outra lei, você imagina só, tem um rei que não faz parte do povo de Israel, ou que seja, dos romanos, sei lá. Aí Paulo chega com a lei lá dos escribas, lá de Israel, de Moisés. Como é que esse rei vai crer? Então, por isso que Deus, com toda a sabedoria, entrega para Paulo o ministério da graça, porque o rei não teve nem como fugir. Uma certa vez, Paulo estava diante do rei e o rei falou, pode se defender aí, Paulo. E Paulo, então, que era prisioneiro ali, que poderia morrer também, aí Paulo foi se defender. E ele falou assim, ó rei, e começou a falar e pregar a graça de Deus,
que Jesus apareceu para mim e eu caí. Eu também pregava esse evangelho aí. Eu também pregava aí que as pessoas que não obedecessem à lei tinham que morrer. Eu também preguei. Eu mandei crucificar, mandei matar até Estevão. Estava junto lá também. Aí Paulo começou a pregar. Mas um dia Jesus apareceu para mim e eu caí do cavalo e fiquei cego. E eu tive uma visão e ouvi a voz dele falar comigo: Paulo, Paulo, por que me persegue? E aí o Senhor apareceu para mim, ele pregando, falando para o rei lá. E olha só, aí o rei parou ele e falou assim: para aí, Paulo, você está querendo me convencer com essas suas palavras? Por quê? Porque o evangelho da graça, queridos, ele vem para salvar todos. Quando a pessoa recebe essa graça, esse amor de Deus, ele não quer outra coisa, ele quer Jesus, ele quer essa graça maravilhosa. Aí o rei falou e Paulo não parou. Paulo falou assim: olha só, rei, não só o senhor, rei, mas todo aquele que ouvir esse evangelho e dar crédito será salvo. Então, queridos, Jesus, ele veio com o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? É aquela graça maravilhosa que Deus veio para salvar nós, o pecador. Aí você pode falar assim: ah, mas eu já fiz isso, fulano é isso, esse pastor aí era isso, era. Mas Jesus veio e resgatou ele creu. Então nós prosseguindo aqui, as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Então todos nós estávamos no pecado, destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, 5 e 12. Então veja só, Adão pecou lá e nós viemos de Adão e todos pecaram. Então o que acontece? Todos nós precisamos então desse evangelho, de receber esse evangelho do perdão que perdoa os nossos pecados. Veja só, e não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Não existe outro meio de salvação para chegar até a Deus, a não ser por Jesus. Porque quando o homem pecou, então rompeu essa comunhão com Deus. E agora não tem outro meio. Pode ter denominação universal, assembleano, católico, todas que tiveres. Não tem, só tem através de Jesus. Então nós temos que conhecer o evangelho salvador de Cristo Jesus. E ele continua aqui, ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então tem que passar por Jesus. E também afirmou: o campo é o mundo. Então o mundo aí é o campo. Mateus capítulo 13, versículo 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade de evangelização local e mundial. Então todo lugar que está aqui no mundo é o local de nós pregar o evangelho. Terceiro subtópico, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então, a igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus, queridos, ela não é comida nem bebida. A Bíblia diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando falar do reino de Deus, você pensa numa coisa que você não vai palpar, através da fé. E ele continua: é necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. A meta de quê? De nós ganhar as almas, de pregar o evangelho, né? Prosseguindo, cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Atos capítulo 8, versículo 4. Então, os crentes ali da igreja primitiva, eles eram tão alegres que eles iam passando para os outros e iam ganhando as almas para Jesus. Todos que eles pregavam também, vinham para Jesus. Devemos seguir o modelo. Veja só, Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Jesus veio para as nossas necessidades. Então, se ele veio com boas novas, então você tem que vir para ele, porque ele vai ter uma palavra de boas novas para você. O que acontece mais
é que muitas das pessoas vêm ferido, vêm machucado, e nós na igreja recebemos, nós os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os obreiros, recebemos essa pessoa ferida. Depois que ela está curada, aí ela começa, né, querer agora jogar a lei para os outros, jogar julgo para os outros. Eles esquecem que eles vieram porque foi pego pela graça de Deus. Então, querido, não esqueça, pregue o amor de Deus, prega a misericórdia, a graça. Não venha com julgo, porque o julgo ninguém suporta. O julgo o mundo já tem aí para colocar na gente. Então você que aceitou Jesus, que aceitou porque recebeu, nós abraçamos você com essa graça maravilhosa, aí agora você também tem que fazer a mesma coisa. Não é fechar o púlpito ou fechar o altar para que as outras pessoas não venham. Deixa todo mundo vir. Venha como estás e aí conheça a palavra. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como que vem? Que muitas das vezes os obreiros, aqueles que não entenderam a graça, eles fecham o altar, eles bloqueiam, colocando lei, colocando julgo, olhando o que a pessoa foi, o que a pessoa é. Não é assim, queridos. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí muitas das vezes a gente vê pregadores, dente por dente, sim, não, queridos. Aqui na graça não é assim. O jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Amados, quando eu vejo essa palavra aqui de Jesus, Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados. Como assim? Você chega na igreja porque você está decepcionado? Você chega na igreja porque você está devendo, está com problemas de família. Você às vezes separou ou está com enfermidade, alguma coisa. Aí você vem receber uma palavra de consolo. Aí a pessoa joga um peso em cima de você, falando que sim, não. Que dente por dente, olho por olho. Tem que obedecer. Como é que vai obedecer uma pessoa ferida, uma pessoa machucada? Então, queridos, vamos pregar esse jugo suave do Senhor. Amém? Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. O Evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Temos que evangelizar. Amém, queridos? Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Diz aqui: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, ele diz aqui, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, então, teve muito debate. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Glória a Deus. Primeiro subtópico, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Então fica bem explicado aqui que a nossa teologia vem diretamente das Escrituras. Olha só, a teologia pentecostal que nossos pais nos legaram, que Deus deixou para nós, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Fica bem explicado aqui que a nossa teologia não ficou nenhum intermediário de teólogo, não, é sempre a palavra. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Então, tem muito tempo que a CPAD vem nos trazendo esses estudos, né, diretamente tirado da palavra do Senhor da Bíblia. Em nenhum delas há citação de teólogos e reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar a uma interpretação bíblica. Então, aqui não tem nenhum teólogo, né, nesses ensinamentos, que algum teólogo veio colocar algo para nós, mudar alguma coisa da Bíblia, né? A nossa teologia é original e estritamente bíblica. Então, a nossa teologia é bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Veja só, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Então, nós vemos aqui que o que nós recebemos
das Assembleias de Deus, né, principalmente vindo da CPAD, são estudo diretamente da Bíblia. Segundo subtópico, por quem Jesus morreu? Boa pergunta. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras. Veja só, expiação limitada e expiação ilimitada. Quer dizer, que Jesus veio para um povo, ou Jesus veio para todo o povo, todo mundo, né? Na letra B ele explica aqui, a expiação limitada trata-se da ideia de Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo, né? Olha só, a expiação limitada diz que Jesus morreu por um grupo de pessoas que veio escolhido desde a fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada no exégese ruim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que afirma: querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, aqui em 1 Timóteo diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Então eles deixam entendido aqui para nós que a expiação limitada não é essa que nós cremos, das Assembleias de Deus, né? Mas sim aquela que é ilimitada, que Deus veio para salvar todos os pecadores. Na letra B, a expiação ilimitada. Ele diz que isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. É essa que nós cremos. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Então, todos nós, não tem negócio de teólogo colocar uma ideia que ele achou, não. O nosso vem diretamente de que Deus deixou para nós, né? Jesus é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42, testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, 1 João capítulo 4, versículo 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Então a expiação de Jesus foi por todos aqueles que creram. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura. Versículo 16. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. João 3,16, Tito 2,11, Jesus morreu por todos os pecadores. Todo aquele que crê, né? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Terceiro tópico, evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefa precípulas da igreja. Então, são tarefa da igreja. Quando você conhecer Jesus, aceitar Jesus, você já sabe, né? Que a tarefa nossa é pregar o evangelho. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Então, aqui em Atos, nós vamos ver, vamos aprender como é que age um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Primeiro subtópico, evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então, essa evangelização é por meio de palavras, né, por obras, por ações também, né? E é o que Jesus fez. Mateus capítulo 4, versículo 23. E nos mandou que fizéssemos também, né? Aqui no versículo 16 e 17. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus Cristo pelo poder
do Espírito Santo, né? Testemunha da ressurreição de Jesus através da obra do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 33. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. As obras sociais que vêm acompanhando também esses atos. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Então essa é a obra da igreja, né? Pregar o evangelho, ganhar para Jesus, fazer obra social e dar testemunho, né, do Espírito Santo. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolalia missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. Segundo subtópico, as missões. O trabalho dos missionários é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar, adaptar estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja só, que por isso que Jesus pregava por parábola, porque onde ele estava as pessoas iam entender, mas que o evangelho tem que ser pregado o mesmo. Veja só como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Atos capítulo 13, versículo 16, 17 e o 32. E compare como o discurso ao Areópago em Atenas. Atos capítulo 17, versículo 22 ao 31. Veja só que Paulo, ele ia nas outras costumes, outras culturas, ele levava o evangelho, ele só adaptava, né, aos costumes da pessoa. Então isso é que o missionário tem que entender e fazer. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Veja só, no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Vai ser lindo demais. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 13. Então, no dia, né, da união de toda essa igreja com Cristo, né, todo mundo vai louvar a Deus na sua própria língua, na sua cultura, e todos vão entender. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, né? Judeu para judeu, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 e 22. Para ganhá-lo para Jesus. Então, por isso o apóstolo Paulo, ele, no lugar que ele chegava, ele se adaptava ali, mas o evangelho é o mesmo, e ele não transgredia, né, a lei do Senhor e falava na mesma cultura e todos entendiam. E como missionário para ganhar todos para Jesus. Terceiro subtópico, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 38. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então ele mandou pregar esse evangelho da graça em todos os lugares. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, versículo 23. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Evangelização local transcultural é a tarefa principal da igreja de acordo com o Novo Testamento. Então, nós vemos aqui, queridos, que tudo isso é através da fé. Conhecer Jesus e receber a salvação. Então, terminando aqui, esta é a aula de número 11. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês.
até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.